Dando continuidade, Paulo Freire ele vai falar sobre a questão que o diálogo ele começa no planejamento. Então, no momento de planejar, né, como ensinar é aprender, o que vai acontecer? Os elementos dessa ação dialógica para Paulo Freire é o que? A colaboração, a união e a síntese cultural. Então, reuniu ali educador e educando. O educador vai tentar levantar ali a realidade do educando, as palavras do seu dia a dia, sua vivência, e buscar, nesse meio, colaborando o aluno, informar o que ele conhece, o que ele não conhece, como é que ele trabalha, onde ele vive, onde ele habita, e a partir dessa união vai surgir uma síntese na qual o educador vai conseguir montar o seu planejamento para trabalhar com aquele educando, ou com o grupo, quando é o caso. E aí, o educador ele tem que sempre buscar o quê? Transformar o contexto social. Então, estamos aqui na relação dialógica, por qual motivo, qual que é o nosso objetivo, por que aprender isso. E aí, opressores e oprimidos são vítimas da mesma inconsciência, que Paulo Freire fala sobre a questão da consciência, que assim, professor, a sociedade já coloca isso, né? O professor é autoridade, ele entrou dentro da sala de aula, todo mundo cala a boca, todo mundo respeita, ninguém fala nada, só ouve. E o professor vai dar ali a sua aula expositiva, verbal, e aí ele também não tem consciência dessa situação, ou seja, do que ele está fazendo, de que ele está sendo opressor, e o oprimido menos ainda. Então não, o professor ele é a autoridade, ele manda calar a boca e eu vou ficar calado. Então precisa haver o quê? Uma transformação nessa situação. E aí Paulo Freire fala o quê? Que é necessário um processo gradual de busca, sem produzir opressores e oprimidos. Então, o que ele fala? No cuidado de que, às vezes hoje nós temos aí alguns professores, né, que eles refletem e refratam a sua prática pedagógica conforme a sua formação. Então, na minha infância eu tinha professores bravos e, enfim, eram muito rígidos e rigorosos e foi bom assim e eu aprendi, então eu vou ser assim também com os meus alunos. Então, aí o que você tem? Você está formando ali no seu educando a consciência de opressor. Se um dia ele vira educador, ele vai achar que ele tem que ser rígido, enfim, de certa forma grosso com os alunos e autoritário, e não é essa a ideia para se ter uma educação libertadora, que é o que Paulo Freire busca. E aí, sobre a questão de método e teoria educacional de Paulo Freire, o que a gente precisa ter em vista? Que Paulo Freire vamos dizer assim, um filósofo da educação, e aí ele escreveu uma teoria que seria o seguinte, voltada para a alfabetização de adultos, que na sua época era uma quantidade imensa, ele previa alfabetizar 2 milhões de analfabetos. E aí, que acontece? A ideia que Paulo Freire traz seria o seguinte, ele coloca um método, e aí nesse método ele define as etapas. Primeira etapa, investigação, palavras significativas. Então, por exemplo, meus educandos trabalham em uma oficina, certo? Aí ele vai investigar qual é a realidade. Bom, eles trabalham com carros, com motor, com câmbio, e ele vai anotar essas palavras mais significativas do dia a dia desse pessoal. E aí, como é a palavra oficina, palavra carro, motor, embreagem, e a partir disso que ele levantou, ele vai o que? Levantar também os nomes dos carros, e aí a forma de grafia, ou seja, a forma de escrita. E aí o que ele vai colocar? Ele vai colocar o seguinte, ele vai colocar assim, se o educando não conhece a palavra, ou tem dificuldade em compreender, ele vai decompor ela, né? Então, por exemplo, carro, C-A,
K-R-R, ró. Então, o que ele vai fazer? Ele decompôs essa palavra e aí ele vai ensinar. Bom, pela letra C, eu tenho carro, mas eu também tenho câmbio, eu também tenho carona. Quem é o carona? É o passageiro que pede carona. E aí, a partir desse trabalho, que é bem interessante, ele explica no método, nessa obra, Pedagogia do Oprimido, e aí depois, numa segunda etapa, ele vê o quê? Tematização, análise social, codificação e decodificação. Então, veja, ele está decodificando, né, o que foi codificado. Por exemplo, um carro de luxo, de uma determinada marca. Vamos pegar um exemplo aqui, o Camaro, que tinha até a música lá do Camaro amarelo lá. E aí ele ensina a escrever e ele vai decodificar. Olha, esse é um carro de luxo, é um carro caro, fabricado pela Chevrolet. Você quase não vê ele no mercado, na praça, andando, porque é um carro muito caro, que custa aí mais de 100 mil reais. Então não é qualquer um que vai ter nesse bairro, nessa sociedade. Esse carro não vai vir para essa oficina, porque não é qualquer um que vai ter, não é qualquer um que vai querer vir lá da parte nobre. Então ele vai nesse princípio, tematizando essa realidade, fazendo essa análise social para a emancipação e libertação do seu educando. E aí a terceira etapa ele vai falar da problematização, que o educando tem uma visão mágica inicialmente. Existem muitos carros e esses carros virão para cá e aqui serão consertados. E aí, depois o que ele fala? Olha, essa visão mágica precisa ser transformada em visão crítica. Né? Então, olha, esse tipo de carro ele é caro, é um carro de luxo, ele não vai vir para cá. Então aqui é uma oficina, poderia até consertar, mas não vai porque ele não virá. E os motivos dele não vir? Má distribuição de renda. Então depois disso ele problematizou que não virá e aí ele tenta contextualizar e o educando no processo de alfabetização vai internalizar esse conceito da sua realidade. E aí ele consegue o quê? Buscar um trabalho de transformação e superação da realidade. E aí, olha, você precisa então modernizar a sua oficina, você precisa melhorar as estruturas, comprar novos equipamentos, fazer cursos de capacitação para que você vire uma oficina autorizada e passe a atender determinados modelos e marcas que você ainda não atende. Então, Paulo Freire ele vai dizer de trabalhar com essas pessoas no processo de desanalfabetização, né? Então não se utilizaria aí o termo propriamente de acabar com o analfabetismo. E aí é um livro interessante, Pedagogia do Oprimido. Cabe uma leitura mais profunda, uma análise mais detalhada. Quem quiser depois pegar o livro na biblioteca e ler e aprofundar, pode ficar à vontade. É bastante cobrado, bastante explorado pelo Centro de Seleção. Fica aí o convite. Por hoje é só, pessoal.